Eu fico pensando o que os religiosos brasileiros, os católicos, os evangélicos, os cristãos, né? Eles que não reagiram quando o Bolsonaro negou a vacina, debochou dos mortos, debochou da falta de ar, quando houve falta de ar no Amazonas, eles não reagiram em nenhum momento das aberrações cometidas pelo Bolsonaro. E agora eles reagem quando nós nos compadecemos dos indígenas, dizem que somos comunistas, porque nós nos compadecemos dos indígenas, os cristãos brasileiros. Né? Então, eu acho que essa hipocrisia brasileira é um atraso que macula a nossa história e ela é determinante das nossas vidas. Essa passividade diante da crueldade, diante do mal feito, diante dos desvios financeiros, diante dos roubos dos políticos, essa naturalização do crime no Brasil, da morte no Brasil, cada vez mais ela determina as nossas vidas. Então, o que nós estamos vendo agora do presidente, por isso eu vesti vermelho, do presidente da República ir até Roraima para acompanhar pessoalmente o resultado dessa política genocida de matar pela fome, depois de dizer que não daria 1 centímetro. Eu até mandei esse vídeo, acho que para o Rodrigo, que ele não daria 1 centímetro para os indígenas no Brasil, que vivem da caça, que vivem da pesca, que são o povo originário brasileiro, e nem para os quilombolas não daria o desprezo que as minorias têm que se submeter às maiorias. E a gente vê cenas que eu acho que nós só vimos na época de Biafra, do escândalo da fome em Biafra. E este sujeito, este Bolsonaro, que há mulheres que acham lindo, esse homem asqueroso, ele se ri disso, se ri da miséria humana. Não, isso é indesculpável. Eu não sei como os religiosos do Brasil vão se justificar agora com este apoio ao Bolsonaro, depois dessa. O Bolsonaro, quando o Nordeste não votou nele, ele fechou as águas do São Francisco e cortou as pipas d'água para os nordestinos morrerem de fome, de sede, assim como ele fez os indígenas morrerem de fome. É um escândalo sem proporções. Nós vivemos um cenário de horror. É um filme de terror que é muito além da imaginação de Hollywood, porque isso é um psicopata dirigindo o país de pessoas que são naturalmente passivas, mansas, cordiais, e que veem a morte, veem as atrocidades com normalidade. Então, esse escândalo dos Yanomamis, ele vai estar nas primeiras páginas do mundo inteiro, porque o resto do mundo se horroriza. Nós não nos horrorizamos, mas o resto do mundo se horroriza. A direita do mundo também se horroriza. Só no Brasil que a direita não se horroriza. Se você vê que 200 bilionários e milionários do mundo, eu estava lendo isso hoje, eu fiquei tão... de diversos países, publicaram uma carta aberta, e nessa carta ela vem ilustrada, ela tem o nome O Custo da Extrema Riqueza, e ela vem ilustrada com uma foto do Joe Biden e do Lula. Pois bem, esses ultra-ricos, que incluem a herdeira da Disney, a Abigail Disney, alemães, britânicos, suecos, franceses, indianos, não tem um brasileiro, nenhum brasileiro pediu que o seu governo aumente os impostos sobre eles, diante da constatação de que a concentração de renda explodiu durante a Covid-19 e que o mundo vive uma crise social profunda. Só 5% de impostos sobre essa elite mundial geraria 1,7 trilhão de dólares por ano aos cofres públicos. Seria suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza, pois nessa lista de 200 bilionários e milionários não tem um brasileiro, não tem o Lema, não tem o Telles, não tem o Sicupira, não tem ninguém, porque o brasileiro não se interessa pela vida. O Lula fez uma escolha certeira ao ir para Roraima por vários motivos. Primeiro,
Você se lembra quando ele tomou posse em 2003, que ele foi a região onde havia mais fome no Brasil, né, no Piauí, porque ele queria mostrar, enfim, a importância real e simbólica. As duas coisas caminham juntas. Não adianta simbolismo sem base concreta. Não adianta ir lá e depois não fazer, não tomar as ações também para minorar, para diminuir esse escândalo internacional e nacional, né? Mas, assim como em 2003 o Lula escolheu as regiões onde havia fome para começar ali e fazer uma ação de impacto logo no começo, ele escolheu Roraima, porque Roraima e essa situação do Yanomami é simbólico de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. O bolsonarismo, a Hilde mandou realmente um vídeo, depois a gente pode até rodar, o Bolsonaro anunciou que ia fazer isso. Nenhum centímetro de terra mais vai ser demarcado de terra indígena ou quilombola. Debochou dos quilombolas. Né? Ameaçou mesmo. E não só ameaçou, como cumpriu o que ele falou que ia fazer, que era destruir ou tentar destruir nações inteiras, como é o caso dos Yanomami. Então o Lula vai a Roraima, o estado mais bolsonarista no voto em 2022, mas quando você pega o mapa da votação em Roraima, eu estava olhando aqui o mapa, a única região onde o Lula ganhou em Roraima foi a região dos Yanomami, porque ali eles sabiam a importância de não reeleger o Bolsonaro. Olha isso, ó. Esse aqui é o mapa da votação em Roraima. Né? O único local onde o Lula ganhou foi o município de Uiramutã, que é a região onde estão boa parte dos aldeamentos Yanomami. Então, Roraima, ultra-bolsonarista, abriu as portas para o garimpo, permitiu a morte dos Yanomami e a desnutrição, tem muita presença de militar, e os militares cruzaram os braços e foram coniventes também com isso que está acontecendo lá em Roraima. Então, é simbólico aqui para dentro, para o debate nacional, e olha, tem um caráter de avisar para todo mundo o seguinte, essa questão indígena, ela é muito observada mundo afora, né? Ela é muito observada. O Brasil é visto, né, como tem toda a simbologia indígena aqui relacionada ao Brasil. É visto dessa forma internacionalmente. Já tem processo andando em Haia por genocídio do Bolsonaro contra os povos indígenas. A hora que o Lula vai como presidente e essas imagens percorrem o mundo, o Lula colocou o foco, colocou todas as lentes de aumento sobre isso e disse, vocês falavam em genocídio, a gente falava em genocídio, tá aqui, ó, tá aqui. Podem vir para cá. Agora você vai ver. Vão jornais, agências internacionais, vão voltar a Roraima para contar com mais detalhes ainda o que aconteceu com o povo Yanomami. E o Bolsonaro vai ficar com esse carimbo. Ele já tinha o carimbo do genocídio com o povo brasileiro por causa da saúde pública ao longo da pandemia. E agora ele tem o carimbo também do genocídio de povos indígenas. E isso pode levá-lo aos tribunais internacionais e isso pode complicar ainda mais a situação dele juridicamente. Eu acho que o Lula acertou porque precisa cuidar dos povos indígenas e acertou também politicamente ao colocar esse carimbo a mais no Bolsonaro do genocida que ele de fato é. Então tem essa importância simbólica também e pode ter consequência jurídica nos tribunais internacionais para o Bolsonaro, o que foi divulgado a partir da visita do Lula a Roraima.